a reforma da decisão com a absolvição do apelante com o provimento deste recurso. Alternativamente, caso Vossas Excelências, caso esse entendimento desta egrégia Câmara seja diferente, pugna-se pela diminuição de pena, considerando que Josemar, conforme a narrativa dos autos, teria no máximo atuado como motorista de fuga, não participando diretamente do assalto e sem fazer uso de arma de fogo. Nesse contexto, é imprescindível a redução de pena pela participação de menor importância, conforme o artigo 29, parágrafo 1º do CP, com a diminuição de até 1/3 da pena, uma vez que Josemar recebeu pena idêntica à de Everton, apontado nos autos como autor direto da subtração e portador de arma de fogo, ou seja, aquele que praticou o fato típico do crime de roubo, se utilizando de evidente violência e grave ameaça contra as vítimas. Não sendo este ainda o entendimento, deve ser aplicada a redução de pena pela não apreensão de arma de fogo, pois inexiste termo de apreensão, laudo pericial, que comprove que a arma utilizada era de fato letal, poderia inclusive tratar-se de um simulacro, que afastaria a majoração prevista no parágrafo 2º do antigo inciso 1º do artigo 57 do CP, revogado em 2018. Por fim, pugna-se que a pena base seja calculada pelo mínimo legal da pena do crime de roubo, 4 anos, e a fixação de regime inicial de pena mais brando, haja vista que o regime semiaberto se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso e da ausência de circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante. Assim, Excelência, encerro a minha sustentação oral com plena confiança no elevado senso de justiça desta Câmara, agradeço a atenção dispensada e reitero o meu respeito e profunda consideração para esta Corte. Não se pode ignorar também que este processo, embora ainda em curso, remonta a um fato ocorrido há mais de 6 anos, quando o apelante ainda era jovem, hoje se mostra uma pessoa completamente distante do mundo do crime, sem qualquer antecedente recente que o desabone. Diante desse cenário, a prestação jurisdicional neste momento pode se relevar não apenas tardia, mas inócua, sem qualquer contribuição efetiva para a justiça ou para a sociedade. Que esta Câmara, sempre oriente pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, reflita sobre a real necessidade de se manter um condenado fragilmente fundamentada sobre impactos que tal decisão pode gerar na vida de um homem que há muito deixou para trás o envolvimento ilícito. Com essas considerações, peço a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da fragilidade probatória deste processo. Muito obrigado. Agradecemos também, doutor, mas antes de passar a palavra ao Ministério Público, me reporta a Vossa Excelência, no sentido de solicitar que, em outras ocasiões que fizeram a sustentação oral remotamente, favor atender ao comando do nosso regimento interno e a informação que passamos para os advogados da imprescindível necessidade da utilização da beca durante o momento da fala. Todos os atos da sessão praticados remotamente devem sê-lo como se presencialmente estivessem acontecendo. Então, considerando que o nosso regimento interno do Tribunal de Justiça do Ceará exige o devido paramento, tanto dos juízes quanto do Ministério Público, e igualmente quanto aos advogados, então é feita essa solicitação ao senhor que, nas próximas ocasiões, observe o regimento interno e a informação que passamos, né, a orientação que passamos previamente para os advogados. Com a palavra, o Ministério Público. O Ministério Público reitera o parecer meritório já acostado aos autos. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Lira, para a leitura do projeto de ementa. Começando aqui, obrigada, presidente. Começando aqui para as questões em discussão. Se é validade do reconhecimento pessoal nos termos do artigo 226 do CPP. 2, tese de absolvição por insuficiência de provas. E 3, possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e revisão da dosimetria da pena. Quanto à admissibilidade recursal, estou aqui admitindo em todos os seus termos. Quanto às preliminares, existe a tese comum de nulidade, da preliminar de nulidade, do reconhecimento pessoal, nos termos do artigo 226 do CPP. O termo de reconhecimento pessoal, as folhas 19,
no qual os representantes da vítima, aqui, os representantes da vítima, Francisco das Chagas Araújo e Antônio de Pádua Chaves, aspas, apontam, sem nenhuma dúvida, a pessoa de Marciliano Gomes da Silva, de alcunha, aspas, Gugu, e Everton Faustino dos Santos, que naquela manhã, acompanhando de mais outros indivíduos, depois soube tratar-se de Rafael e Josemar, os quais, armados de revólver, anunciaram o assalto, roubando a referida quantia e objetos para, em seguida, empreender fuga do veículo. Que os reconhecidos não reconheceu entre eles o quarto indivíduo, no caso Josemar Mota da Silva, vulgo, entre aspas, nem, o qual ficou sendo constado no interior acostado no veículo. Fechaço. 4.2. Em juízo, o gerente da empresa, vítima do roubo, Francisco das Chagas Araújo, afirmou na mídia audiovisual de folhas 221, 222, aspas, que na data do fato estava na empresa por volta das 9 horas, juntamente com os funcionários e o presidente da empresa, que conhecia Manuel Márcio, que era um pedreiro, que estava trabalhando lá, que o declarante foi assaltado por eles, que era o gerente da empresa da garagem, que não se recorda quem apontou a arma, mas 2 estavam armados. E o Manuel, e aí ele vai dizendo isso aí que está aqui à disposição do voto, conforme aqui consta na audiência, as folhas 384. Em 4.3, em juízo, os réus Marciliano da Silva e Josemar, que é o que o doutor se referiu, Josemar Mota da Silva, negaram os fatos descritos na peça acusatória, na mídia visual, as folhas 342. E quanto... Aí nessa parte aí, desse modo, rejeitas a nulidade de relação, a ausência ou a feitura incorreta do procedimento, como foi feito no artigo 226 do reconhecimento pessoal. No mérito, 5.1, da tese de insuficiência de provas aptas a sustentar um decreto condenatório. E aqui tem a denúncia, que eu peço licença para não ler, tem a parte da materialidade que foi comprovada nos documentos do inquérito policial, no boletim de ocorrência número 134, nos termos de interrogatório dos réus recorrentes em sede policial, inclusive nessa parte do inquérito policial, o senhor Josemar confessou, conforme consta as folhas 15 e 16, e as declarações da vítima em sede policial e em sede judicial, aqui as folhas 221, 222. Em relação à autoria, importante registrar que a confissão extrajudicial, aqui foi com riqueza de detalhes dos recorrentes Marciliano Gomes da Silva, as folhas 12 e 13, e Josemar Mota da Silva, as folhas 15 e 16, bem como o depoimento prestado pelo representante da vítima. Muito embora o réu recorrente aqui dito, Josemar Mota da Silva, não tenha sido reconhecido pela representante da vítima e tenha se retratado em juízo, os depoimentos extrajudiciais com riqueza de detalhes, esse que é o ponto, dos corréus foram também corroborados pelas declarações do representante da vítima em juízo, restando comprovada a autoria. E apesar de os réus negarem o cometimento dos delitos em sede judicial, importante destacar a narrativa frágil, que não existe prova em sentido contrário, a defesa não conseguiu provar. Quanto às alegações da defesa, não se encontra em dissonância com o restante das provas colhidas nos autos. Portanto, considerando as confissões extrajudiciais de Marciliano Gomes e Josemar Mota e dos corréus, associadas às declarações do representante da vítima em juízo, não prospera a defesa no tocante à ausência de provas da autoria.
Quanto à insurgência recursal do réu Josimar da Silva, com pleito de reconhecimento de participação de menor importância, nesse caso aqui, eu peço licença para não ler o artigo 29, e no contexto, além de evidenciar que Josimar Mota da Silva deve ser responsabilizado penalmente pelo crime, afasta a possibilidade de reconhecer que sua participação na empreitada criminosa foi de menor importância, pois restou devidamente demonstrado que ele tinha controle da ação, função de transportar os outros agentes que anunciaram o assalto, bem como de lhes proporcionar fuga após a consumação do delito. E aí, aqui não incide, eu peço licença para não ler a jurisprudência do STJ, e, portanto, nesse caso, não merece essa alegativa da defesa. Quanto à outra tese, que é o 5.3, é tese comum de afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, em que requer os recorrentes o afastamento dessa majorante. Da análise dos autos, revela que o representante da vítima em juízo informou que os réus estavam armados, conforme consta as folhas 221, 222, situação corroborada pelo termo de interrogatório do réu recorrente Josemar Mota da Silva. Desse modo, os precedentes do STJ aqui, que eu peço licença para não ler. E também do terceiro, da dose 5.4, da dosimetria. Do réu Everton Faustino dos Santos. Esse não é de Vossa Excelência, não, né, doutor Everton? Não, né? Do Everton. Não, desembargadora. Não, qual é o dele, hein? É Josemar Mota da Silva. Então, já vou pular para o 5.4.2, quanto à dosimetria do réu Josimar Mota da Silva. Na primeira fase, o magistrado fixou a pena acima do mínimo legal em relação a ele, por ter considerado uma das causas de aumento da pena nesta fase, especificamente pelo delito ter sido praticado em concurso de agência, destacando que, aspas, fato que amedrontava ainda mais a vítima em defesa, submissa aos comandos dos agentes e vulneráveis ante o cenário vivenciado. Fecha aspas. E aqui eu venho citando aqui a jurisprudência. Assim, tendo em vista que o intervalo entre a pena mínima, 4 anos, e a máxima de 10 anos, a máxima de 10 anos é de 6 anos, a fração de oitavo deve incidir nesse lapso, o que corresponde a 9 meses por cada circunstância judicial negativa, de modo que fixe a pena base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 33 dias multas. Não se verifica, nesse caso, ilegalidade. Quanto à segunda fase do Josimar, observa-se que o magistrado ACO não reconheceu a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena base. Ocorre que a análise detida nos autos revela que o réu Josimar Mota da Silva confessou a prática do delito em sede policial, como já disse, inclusive detalhando toda a empreitada criminosa, motivo pelo qual o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão, e aqui já estou reconhecendo, doutor, a favor do vosso cliente, a atenuante da confissão espontânea, é medida que se impõe. Diante desse cenário, reconhece a incidência da atenuante, reduzindo, e aqui eu estou reduzindo a pena de 1/6, resultando a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 27 dias multas. Fixada a pena e as circunstâncias. Então, aqui ficou do seu paciente 4 anos de reclusão e 20 dias multas. E aqui já os outros réus, que são vários réus, já vou caminhando para o final. Recurso do réu, dispositivo e tese. Recurso do réu Everton Faustino dos Santos, reconhecido e não provido. Recursos dos réus, que é o de Vossa Excelência, Josemar, né? Josemar Mota da Silva e Macido Gomes da Silva, conhecidos e parcialmente providos. É como voto, Excelência. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima.
Acompanhe a relatora, excelência. Acolho o voto da desembargadora Silvia. Proclamo, assim, o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, julgou o recurso do réu Everton Faustino dos Santos, conhecido e não provido. Recursos dos réus Josemar Mota da Silva e Marciliano Gomes da Silva, conhecidos e parcialmente providos. Bom, passamos agora ao julgamento dos processos com pedido de sustentação oral, objeto da pauta número 7 da presente sessão, né? Chamo, então, dando a prioridade às solicitações de sustentação presenciais, chamo o item 23 do roteiro extra-pauta, habeas corpus. Item 23. Habeas corpus de número 621302, dígito 23.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Francisco Hilton de Oliveira Júnior, paciente Eric Marques Martins, impetrado o juiz de direito do plantão judiciário criminal da comarca de Fortaleza, sob relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Inscrito para fazer sustentação oral presencial na defesa do paciente Eric Martins Lima, Eric Marques Martins, Sua Excelência, o doutor advogado Francisco Hilton de Oliveira Júnior, presente na sala, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Do Mário Parente, como presidente da Colinda Primeira Câmara Criminal, e estender meus cumprimentos à nobre desembargadora, relatora, doutora Lígia. Estendo também os cumprimentos à desembargadora, revisora desse presente habeas corpus, doutora Lira, bem como o desembargador Francisco Carneiro. Eu também cumprimentar a desembargadora doutora Silvia, o doutor procurador de justiça, doutor Francisco Nildo. Cumprimentar também, não sei se não está presente de forma virtual, o nobre representante da Defensoria Pública, os serventuários da Justiça, Força Pública, colega aqui ainda presente, e demais advogados, creio eu que ainda presente de forma virtuais. Bem, Excelência, passando aqui para a análise do presente habeas corpus, o paciente Eric Marques Martins, ele foi preso em flagrante no dia 2 de fevereiro de 2025 por uma suposta conduta prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, cumulado de forma material com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não irei relatar, nem irei citar aqui o nome do suposto coautor, em virtude de não ser permitido de forma legal. Consequentemente, Excelência, este fato, fazendo aqui um breve resumo do flagrante, se deu no dia 2, como dito anteriormente, este, acompanhado do menor, supostamente roubou a farmácia Pague Menos, certo? Localizado na Avenida Misterral. Diante disso, Excelência, em sede de audiência de custódia, o douto juízo de plantão criminal converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, baseado sinteticamente em razão dos requisitos do périclo libertatis, no caso, ordem pública, bem como do fumus commissi delicti,
na questão de ter indícios de autoria, materialidade e perigo do estado de liberdade do paciente, conforme decisão de folhas acostada ao presidente HC, de páginas 11 e 19. Bem, excelência, fazendo uma análise da decisão, o qual o nobre juiz de piso fundamentou, restou claro que, em relação à ordem pública, peço licença a Vossa Excelência para ler um trecho da decisão, ele afirma em seu decísio, no corpo do seu decísio, o seguinte aspecto, abre aspas, porém, as circunstâncias do caso em análise em que foi praticado crime de alta ofensividade, com uso de simulacro de arma de fogo e ameaças à incolumidade física das vítimas, além de confronto direto com as autoridades policiais. Então, vejamos, excelência, neste aspecto, que todo respeito, o juiz basicamente fundamentou a sua decisão pela questão genérica e pela questão do próprio tipo penal. Como é de conhecimento de vossas excelências, o crime de roubo, ele é um crime complexo. Ele envolve essa questão patrimonial, até na questão de posição topológica dentro do próprio Código Penal, bem como há uma questão de violência ou grave ameaça à incolumidade física da pessoa, não é sendo insensível à questão da conduta em si, supostamente perpetrada aqui pelo paciente. Mas vejamos que o próprio egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, existe uma súmula de número 8, o qual faz referência a este fato, em qual ela narra seguinte verbete. A simples referência à gravidade em abstrato do ilícito constitui circunstância genérica que não deve ser considerada isoladamente para a demonstração da necessidade de decretação da prisão cautelar. Vejamos aqui anteriormente que o douto desembargador Francisco Carneiro, na decisão, creio eu, numa apelação criminal, ele, nos seus fundamentos, ele narra que o modus operandi, o qual foi ratificado até pelo novo presidente Mário Parente, é um dos fundamentos para se fundamentar a questão da ordem pública, mas que baseado nas questões fáticas relatadas na própria decísio e nas próprias condutas, supostas condutas. Mas neste caso, aqui em concreto, o qual foi lido um trecho da decisão, vejamos que eles se baseiam na questão do próprio tipo penal, em que ele diz que há o uso de simulacro de arma de fogo, e com a máxima vênia, isso não caracteriza uma violência real, e sim na questão da elementar da ameaça, bem como a incolumidade física. Ora, mas isso é inerente ao próprio tipo, como dito anteriormente. Nessa questão do confronto com as autoridades policiais, como foi dito, é um simulacro de arma de fogo. É impossível um confronto balístico, de confronto direto com o simulacro e com a força pública, com o uso de arma de fogo. O que temos aqui, na verdade, foi uma injusta, uma ameaça que as autoridades policiais tiveram, e tiveram uma injusta agressão ao que estava vindo naquele simulacro, mas não um confronto propriamente dito. Podemos dizer assim, não adentrando ao método da causa. Mas, de acordo com o que está no próprio APFD, resta claro este fato, que os policiais militares, nos fatos, se acharam na iminência de uma injusta agressão e repeliram para conter aquele intento, o qual, posteriormente, se constatou que tratava-se de um simulacro de arma de fogo, não arma de fogo propriamente dita. Então, excelências, abrindo aqui um adendo, nós temos também uma decisão, o qual não vou ler todo o teor, né, da ementa, até peço licença
novamente, né, para ler uma parte deste julgado do HC de número 797-656 de Minas Gerais, da 6ª turma do STJ, publicado em 30 de agosto de 2023, de relatoria do ministro Jesuíno Rissato, o qual ele diz, abre aspas, no caso em que pese haver fundamentação válida no decreto prisional, lastreada na gravidade do delito em tese praticado, roubo majorado pelo concurso de agente, deve-se considerar, a fim de aferir a proporcionalidade da medida, a primariedade do paciente e o fato de a ameaça ter sido exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, ausente violência real, contexto em que a manutenção da prisão preventiva mostre-se desrazoada, permitindo a substituição por medidas cautelares menos gravosas. Fecha aspas. Então, excelências, de acordo com esse julgado, de certa forma recente, ele cabe igualzinho, por dizer assim, ipsi literis, é esse fato aqui apresentado perante esse habeas corpus. Outro fato em que o nobre magistrado retratou em sua decisão foi na questão da perigosidade, podemos dizer assim, do estado de liberdade do acusado. Então, no seu deciso, ele fala, é sabido que a gravidade do crime por si só não deve indicar preventiva. No entanto, a análise do caso em concreto permite aferir quão perigoso é o agente e qual ameaça à sua liberdade pode representar. Ora, excelências, aonde está esse elemento de prova que se justifica o quão perigoso é o paciente? Ele afirma e é juntado que esse paciente é primário, goza de bons antecedentes e que, por si só, como também ficou bem levantado por doutor Procurador de Justiça em outras manifestações, que não é requisito para uma liberdade provisória, mas neste caso não existia nenhum elemento para o juiz chegar a esse convencimento do quão perigoso, quer dizer, baseado de forma genérica, o qual pode satisfazer qualquer decisão em qualquer caso. Então, excelências, a defesa, na verdade, apenas está aqui sopesando a questão da proporcionalidade desta medida, em que existe a primariedade do paciente, né, e que a própria suposta, né, conduta, não há uma violência real, não há na questão de uma perigosidade. Então, diante disso, excelências, trata-se de um paciente que é menor de 21 anos, não vive nessa questão dos delitos, né? Está com 18 anos, não é reincidente, não vive da questão das infrações penais. Então, com isso, a defesa requer que o habeas corpus seja conhecido e seja dado total provimento. É o que a defesa requer, excelência. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Senhor presidente, mais uma vez serei breve, só para ressaltar que a decisão monocrática está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, enfatizando e enfocando no presente tópico a gravidade da conduta, que foi focalizada, que foi enfatizado pelo juiz de primeiro grau. Portanto, a idoneidade do decreto da prisão se encontra devidamente sem nenhuma mácula. Por outro lado, as condições pessoais favoráveis por si só não são impedimento para a decretação da prisão preventiva, quando essas estiverem presentes no decorrer da instrução, no decorrer dos presentes autos, e é o que demonstra nos presentes autos, ou seja, diante dos fatos apurados, indício suficiente de autoria e materialidade. Portanto, o Ministério Público reitera o parecer já acostado, opinando pela denegação da presente ordem.
Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Lígia. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Passo a ler a emenda. Penal e processo penal, habeas corpus, roubo majorado e corrupção de menores. Prisão preventiva, alegação de inidoneidade na fundamentação que decretou a prisão preventiva. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância, aplicação de medidas cautelares diversas, impossibilidade, ordem denegada. Caso em exame, trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do magistrado do plantão judiciário criminal da comarca de Fortaleza, que decretou a prisão preventiva do paciente. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber: 1. Se há ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. 2. Se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da Constituição, em razão da existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Razões de decidir. A autoridade impetrada fundamentou adequadamente a decisão, vez que restaram devidamente consignados elementos concretos capazes de demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar, com fulcro na gravidade do ato. 4. A alegação de que o paciente possui residência fixa, primariedade e ocupação lícita deve ser avaliada conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, isoladamente, afastar a necessidade da decretação da preventiva, quando presente os requisitos legais, como é o caso dos autos. 5º, quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas, estas se apresentam inadequadas e ineficientes frente ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade social do agente. Dispositivo, ordem conhecida e denegada. É assim como voto. Colho o voto da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Com voto provisório, acompanhando a relatoria. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. Acompanho o relator, excelência. Proclamo assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo, nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo seria o item 37 do roteiro, esta pauta também, habeas corpus, mas a advogada inscrita abdicou do pleito de sustentação oral. Ficará, portanto, para ser julgado ao final sem a devida preferência. Passamos, então, para o item 66 do roteiro, esta pauta. Habeas corpus. Item 66. Habeas corpus de número 620566, dígito 05.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante, o doutor Oséias de Souza Rodrigues Filho. Paciente GVM. Impetrado, juiz de direito do Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de Sobral. Relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Conceda a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Oséias de Souza Rodrigues Filho, na defesa do paciente GVM, para presencialmente apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo de 15 minutos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Mário. Estendo também o cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores e desembargadoras que compõem a primeira Câmara Criminal, também ao doutor procurador
de Justiça, doutor Nildo, e a todos os serventuários da Justiça e advogados presentes a essa sessão de julgamento. Excelências, de uma forma bem objetiva, é importante aqui destacarmos o objeto do presente habeas corpus. O habeas corpus em questão, ele visa tão somente levantar uma medida cautelar que foi aplicada pelo juiz de primeiro grau. Medida cautelar essa de suspensão do direito do porte. E é importante aqui destacarmos que nesse caso concreto estamos falando de um paciente que é policial militar, ou seja, que tem um porte, né, de arma, até em razão da atividade que ele exerce, e por força de uma decisão judicial do juiz da vara de violência doméstica contra a mulher da comarca de Sobral, determinou tanto uma medida protetiva de afastamento contra a ex-companheira do paciente, como também essa medida cautelar de suspensão do direito dele, do direito de porte. E aqui nós não estamos a tratar da medida protetiva, que a medida protetiva ela exista, que ela ainda persista, mas o que estamos a tratar é tão somente da suspensão do porte de arma. Suspensão essa, excelência, que aconteceu em fevereiro do ano passado. O magistrado determina essa medida protetiva e também determina essa medida cautelar prevista no artigo 319. Passados quase um ano dessa medida cautelar, nós fizemos um pleito de levantamento dessa medida cautelar, até por conta da atividade que ele exerce. Ele é policial militar, ele precisa da sua arma, ele precisa prover a sua segurança, a sua integridade física e também da sociedade, já que ele é pago, já que ele recebe do Estado para prover, para poder exercer sua atividade em prol da sociedade, garantindo a nossa segurança pública. E o magistrado, ao receber esse pleito, determina a oitiva da ex-companheira e marca uma audiência para ouvir a ex-companheira. Nessa audiência, desembargador Mário, o magistrado indaga da ex-companheira beneficiária dessa medida protetiva, desembargadora Silva. A senhora teve em algum momento essa medida protetiva, ela foi desrespeitada? E ela disse não. Ele em algum momento se aproximou da senhora? Ela disse não. Ele vem respeitando as medidas protetivas de afastamento, vem respeitando. Mas em relação à arma, a senhora sentiria algum temor se ele tivesse restituído ali o direito dele de portar arma? E ela sim. Mas ele respeita as medidas protetivas, respeita. Ele não se aproxima da senhora, não se aproxima. Mas a senhora tem temor de que ele tenha restituído esse direito de portar a sua arma e a sua arma funcional. Ela disse que sim. E por conta disso, o magistrado indefere o pleito da defesa. Ora, vejamos, a decisão do magistrado utiliza como fundamento para não levantar essa medida cautelar tão somente a palavra da ex-companheira, que diz que sente temor ainda em ele ter essa arma, mesmo afirmando que não há o que se falar em descumprimento da medida protetiva. E eu digo, excelência, nós não estamos pedindo o levantamento da medida protetiva, que a medida protetiva, ela continue, que continue a medida protetiva, porque ele não tem qualquer interesse em se aproximar dela, até porque hoje ele
vive, ele convive com outra mulher, ele já tem uma outra família e, de fato, ele não tem interesse em se aproximar da sua ex-companheira. Mas essa medida cautelar de suspensão da arma é algo que precisa, Excelência, ser revista, porque foi arbitrado em fevereiro do ano passado essa medida cautelar, e hoje, já passados 1 ano, 12 meses de suspensão do porte, ele continua com seu porte de armas suspenso, porque simplesmente a vítima disse que ainda sente medo ou que tenha temor de que ele venha a usar essa arma. E aí o que a gente enxerga? A gente enxerga uma decisão judicial que é pautada tão somente na vontade do que a mulher fala. Ora, existe um risco concreto, algo que nos autos demonstre que se ele vier a receber novamente o seu direito de portar arma de maneira concreta, haja algum prejuízo para suposta vítima, para ex-companheira, tudo bem que a medida persista. Mas se não existe esse risco concreto, por que essa medida vai persistir, já que estamos a tratar de uma medida cautelar que tem natureza provisória? É cautelar. O próprio Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 213, quando se fala da questão da audiência de custódia, ele trata que essas medidas cautelares, elas devem ser determinadas um prazo para que elas não se perpetuem, porque, Excelências, não se pode manter uma medida cautelar tão somente a partir da vontade de uma mulher, porque pode ser que ela nunca mais queira que ele tenha direito ao porte de arma. E aí, ele vai perder o direito do porte a vida toda porque ela manifesta essa vontade. E aqui, Excelências, é importante destacarmos que um fenômeno que vem acontecendo, porque eu sou um defensor da Lei Maria da Penha, eu acho que a Lei Maria da Penha é uma legislação brilhante, que realmente tem que existir, porque dentro da nossa sociedade existe uma questão cultural de violência contra a mulher, e o legislador ele tem que sim dispor de uma legislação que seja capaz de efetivar um combate a esse tipo de crimes praticados contra a mulher, mas existe um fenômeno que vossas excelências, como julgadores, devem estar atentos, e eu tenho certeza que estão atentos a isso. O uso da Lei Maria da Penha como estratégia de guerra. Há situações, excelências, que a Lei Maria da Penha ela vem sendo utilizada como estratégia de guerra. E o julgador, a julgadora, tem que ter sensibilidade para identificar isso, porque senão a gente fica refém dentro de um processo a tão somente à vontade da vítima, da mulher, que muitas vezes pode estar até motivada, não estou querendo aqui generalizar, mas pode estar motivada por um sentimento de vingança, pelo fim do relacionamento, ou pode estar motivada por um sentimento de querer levar aquilo para um lado, para um aspecto material, patrimonial, enfim. E aí é importante, excelências, que façamos uma análise do caso concreto, porque o que está sendo pedido aqui dentro desse habeas corpus é tão somente que o paciente tenha o seu direito de trabalho, o seu direito de labor, de ir trabalhar armado, podendo garantir a sua integridade física e a integridade física da sociedade, como um policial militar, como alguém que faz parte da segurança pública e precisa do seu instrumento de trabalho. E é
dessa forma, Excelência, que eu venho pedir a vossas excelências, e aqui eu mais uma vez destaco, eu não estou pedindo, eu não estou pleiteando, eu não estou pugnando por levantamento de medida protetiva, que a medida protetiva continue. Eu estou pedindo tão somente o levantamento dessa medida cautelar da suspensão do porte em razão da atividade que ele exerce, em razão, excelências, do fato dele ser policial militar, em razão do caráter da medida cautelar de provisoriedade, em razão, excelências, do que estabelece o Código de Processo Penal, quando disciplina, quando deve existir essas medidas cautelares, e aí dentro de um aspecto de contemporaneidade e concretude, tem que ter fatos, situações concretas que justifiquem a manutenção dessa medida cautelar. E é diante disso, excelência, que eu peço a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o levantamento dessa medida cautelar. E se vossas excelências não entenderem dessa forma, eu peço a vossas excelências que vejam pelo menos a possibilidade de se estabelecer um prazo para que essa medida ainda continue, tendo em vista que já se passaram 12 meses e até o presente momento a gente não tem sequer uma ideia de quando é que ele vai poder retomar ali o seu direito ao porte, poder usar a sua arma no exercício da sua atividade laboral. É como se requer, excelências. Concedo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público vem reiterar o parecer acostado aos autos, opinando pela denegação da ordem. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Silvia. Vou fazer o caminho inverso. Dessa vez eu vou parabenizar, excelente defesa, doutor. Essa que veio aqui presencialmente, realmente, pelo seu constituinte, pelo seu cliente. E só um minuto, deixa eu... Pronto. Mas aqui eu queria só ponderar uma situação. Primeiro, realmente, faz a sua última frase no sentido de que já faz um ano e tudo, quando é em dezembro, 17 de dezembro de 2024, houve uma reavaliação. E foi quando ela foi ouvida. Temos aqui a gravação, todas as circunstâncias e tudo. Realmente, ele está atendendo à medida protetiva no sentido de não se aproximar, isso é verdade. E, inclusive, ela até diz que parece que exerce até um gatilho quando ele, através do avô da criança, pergunta pela criança, né? Mas isso não vem ao caso. Mas quando perguntada sobre a questão da arma, ela diz, não me sinto, até porque imagino que foi a ameaça se deu em razão da arma, segundo ela conta. Né? Ele vinha num carro, transitando, e ficou proferindo ameaças, inclusive com a arma. Nessa própria audiência, inclusive, ela comenta, mas não tem como a gente saber, né, que ele teria uma outra arma em casa. Não sei. Ele é um policial militar, entendo que deveria dar o exemplo. Não é o primeiro boletim de ocorrência que ela faz, é o segundo. No primeiro, também admito, ela não quis continuar com a apresentação. Esse já é o segundo. Né? Precisamos observar essas questões. E, além disso, ele continua trabalhando, pelo que eu sei, doutor Zé, assim, acho que administrativamente, né, perante a polícia militar, ele não pode realmente trabalhar em rondas, ele não pode trabalhar no policiamento ostensivo, por óbvio que ele está sem o porte de armas. E certamente foi, inclusive na própria lei, diz que deve ter sido oficiado ao comando no sentido de que ele estaria realmente recebendo essa determinação de não usar a arma. E eu vejo assim a situação também, que inclusive é uma das situações que se coloca também
né, com relação, inclusive, contestando a situação desde o início, é de que ele, trabalhando sem fazer a ronda, sem fazer o trabalho externo, com armamento, ele não teria direito a uma gratificação, não é isso? Pronto, é um outro ponto. Aí o senhor imagina a situação dela, que depende da pensão dele, que ela não trabalha, e apesar disso, ela se sentir insegura. Quer dizer, esse também é um ponto determinante, né? Ela poderia, não, realmente ele oferiria mais, vamos dizer assim, seus vencimentos seriam melhor, e seus vencimentos seriam melhores, e poderia dar uma pensão até mais robusta. Mas, nesse caso, analisando aqui nesse momento, tem aqui no dia 17, e eu vou ser bem transparente, acho sim que ela deve ser reavaliada, sim. Né? Mas nesse momento aqui, nós temos uma decisão de dezembro, agora de 2024. O dia 17, para ser mais precisa, ainda não temos 90 dias. Então, eu vou passar a leitura aqui do meu voto, peço licença para ler somente a proposta de emenda. Direito penal e processual penal, habeas corpus, violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas protetivas de urgência, suspensão do porte de arma de fogo de policial militar, fundamentação idônea, persistência do risco à integridade da vítima, ordem denegada. Caso em exame, 1. Habeas corpus impetrado por Oséias de Souza Rodrigues Filho, em favor de GVN, policial militar apontado como autoridade coatora, juiz de direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Sobral, que fixou e manteve medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente, dentre elas a restrição do porte de arma de fogo de uso laboral. O impetrante alega a ausência de fundamentação idônea e comprometimento do exercício funcional do paciente. 2. Há duas questões em discussão. Verificar se a decisão que manteve a suspensão do porte de arma de fogo está devidamente fundamentada. E B. Analisar se a persistência do risco à vítima justifica a manutenção da medida protetiva. 3. Razões de decidir. A decisão que determinou e manteve a suspensão do porte de arma de fogo encontra pleno esteio em elementos concretos dos autos, incluindo o boletim de ocorrência e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que indica o histórico de violência doméstica e risco à vítima. O fato que ensejou a fixação das medidas urgentes demonstra um comportamento de perseguição, tendo o paciente supostamente se utilizado de arma de fogo, que portaria para uso funcional para ameaçar a sua ex-companheira. O artigo 18, agora parafraseando aqui a desembargadora Lira, esse é o ponto também, 4 da Lei número 11.340/2006, autoriza a apreensão imediata de arma de fogo do agressor como medida protetiva de urgência, independentemente de representação criminal, quando verificada a necessidade de proteção da ofendida. 5. O risco à integridade da vítima persiste conforme a sua própria manifestação em audiência, realizada em data recente, na qual expressou temor pela revogação da medida protetiva, evidenciando a necessidade de sua manutenção. 6. A restrição ao porte de arma de fogo de uso funcional de policial militar, quando vinculada a contexto de violência doméstica, encontra amparo na jurisprudência do STJ, que reconhece a proporcionalidade da medida para evitar a reiteração da conduta agressiva. 7. A proteção da mulher vítima de violência doméstica é dever do Estado e possui respaldo constitucional. Artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e internacional, Convenção de Belém do Pará, sendo a adoção de medidas protetivas instrumento legítimo para resguardar sua dignidade e segurança. Dispositivo e tese, ordem conhecida e denegada. É assim como voto, excelência. Pois não, desembargadora Silvia. Eu já havia me manifestado favoravelmente ao voto de Vossa Excelência, mas em razão das arguições apresentadas na sustentação oral, sempre de forma muito brilhante pelo doutor Oséias, seja remotamente, seja presencialmente, mas sou levado aqui a indagar diante do que foi ponderado aqui, de alguém que postula a utilização da arma em razão do seu trabalho. Parece ser esse o fundamento apresentado. Ok, tem decisões do STJ, tem jurisprudência que admite a apreensão da arma, isso tem esteio legal também.
Mas, por outro lado, nós temos que ver também o direito fundamental, né, inclusive, ao trabalho. E aí eu fico a me perguntar, desembargadora Silva, a nível de reflexão, buscando um melhor entendimento da questão e, por via de consequência, um julgamento mais justo. Ok, ele desenvolve uma atribuição administrativa na esfera policial, mas eu fico me questionando, e em relação ao trajeto desse profissional, ao lugar de trabalho dele e de volta para casa? Haja vista que não é desconhecido de nenhum de nós o risco óbvio, né, que um policial tem transitando na rua, por exemplo, ao ir para o trabalho ou ao voltar do seu trabalho. Então, não seria também legal, não seria devidamente justo, proporcional, atendendo aqui a um equilíbrio de pretensões, seja da vítima, seja também da pessoa do acusado, até porque eu vejo aqui, a Vossa Excelência cita, né, as passagens que determinaram a fundamentação do juiz lá, que determinou as medidas protetivas, fala sim de agressões, né, chutes, etc. Mas eu não vi nada que mencione o uso de arma de fogo. No depoimento aqui citado no voto, eu não vejo, não. Só se for em áudio. Mas aqui, transcrito aqui, pelo menos na decisão do juiz, né, eu não vi. Eu vi agressões. Agressões é fato, né, o que parece está bem claro. E a defesa colocou de forma muito clara também. Pelo menos assim eu entendi. Não se questiona a retirada das medidas protetivas. O que se postula é a utilização da arma de fogo, fundamentando na questão do trabalho. E entendo que tem a ver com o trabalho também, está relacionado também ao trabalho essa questão do deslocamento, né, do trabalhador, da pessoa, no caso do servidor, do policial, né, para o seu local de trabalho e ao retornar do seu local de trabalho. Então, me parece que se houvesse uma determinação no sentido de acolher parcialmente a postulação apresentada no habeas corpus pelo impetrante, né, de deferir a utilização da arma para o policial quando do seu trajeto de ida ao trabalho e de retorno ao trabalho, penso que estaria se resguardando esse temor por parte da vítima. Até porque também aqui nós não podemos deixar de lado, ok, houve a reavaliação em dezembro, mas parece que é de fevereiro, né, do ano passado, a determinação. Vamos lá, de fevereiro para dezembro, né, são 10 meses. 10 meses, é quase um ano, né? Se a gente for tirar corrido aí, já deu isso. E até quando, né? Até porque na fala dela, ela não menciona, né, que houve transgressão à medida, em algum momento houve desrespeito, etc. Embora ela tenha um temor, e é respeitável isso, é compreensível, isso, sem dúvida alguma, né? Eu também quero enfatizar esse aspecto. É fundamental que se dê, certamente, toda a guarida possível a qualquer lei, né? Notadamente a Lei Maria da Penha, né? Por razões óbvias. Mas voltando aqui, né? Então, será que não seria, né, uma medida mais justa se deferir a utilização da arma nessa questão do trajeto para o trabalho e do retorno ao trabalho, inclusive enfatizando, desembargadora Silvia, que fica proibido, né, eventual contato que seja do impetrante fazendo uso do seu porte de arma, né? Porque, por exemplo, eu fico pensando, não, mas no trajeto aí desvia o caminho e vai lá, está descumprindo. Exato. Ficaria determinado. Mas a minha questão com relação a essa sugestão, justamente a questão do trajeto. Sim. Que ela foi abordada em um determinado momento, né, por ele, dentro do carro, e apontou a arma e ameaça com a arma. Se fosse o contrário, do caso de se conceder simplesmente para ele ficar durante o trabalho e depois recolhesse a arma, aí já estaria com outras pessoas, não sei, trabalhando em hipótese nesse sentido. Mas porque eu me preocupo é o trajeto, porque vamos imaginar que essa pessoa leve um tiro e venha a falecer. Né? Eu fico imaginando isso. Então, fique lesionado.
Nós não estamos falando do absurdo aqui, não. Nós estamos falando de algo que, no campo das hipóteses, é plenamente possível de acontecer. Deus nos livre e o livre, né? Que aconteça, obviamente. Mas a gente conhece a realidade, seguramente. Não, é uma questão delicada, sem dúvida, é uma questão muito sensível. De um lado, tem-se a vítima, por todas as razões aqui, que merece a proteção, isso é indiscutível. Mas, de outro lado, também se tem essa situação delicada de alguém que, por força do seu ofício, né, deve fazer uso de uma arma. Eu acho que ninguém questiona a necessidade que um policial tem de andar armado, ainda que ele exerça atividade administrativa, ainda que assim seja. Né? Volto a dizer, tudo bem, lá dentro do quartel, etc., está protegido, sim, mas no trajeto. Né? Como garantir, né, alguma segurança? Então, eu fico reflexivo nesse sentido, né? Nessa busca de encontrar uma solução o mais justa possível, se não seria mais razoável, né? Se determinar esse deferimento parcial, no tocante apenas ao trajeto, ficando terminantemente proibido qualquer desvio para algum contato com a vítima, né? E penso que, talvez, em favor dessa pessoa, concorra algum crédito nesse sentido, porque até agora houve o cumprimento reconhecido pela vítima. Até agora não houve nenhum descumprimento. Né? Então, há indícios de que vai haver descumprimento ou de que não vai haver, já que nós estamos aqui com 10 meses sem que tenha ocorrido descumprimento. Né? Acho que no campo das probabilidades, já que nós estamos em sede de habeas corpus, tudo gira em torno de indícios, de autoria. Né? Eu penso, né, que essa providência intermediária, né, no acolhimento parcial ao pleito, pudesse atender aquilo que é mais essencial na ótica do paciente, vendo também esse lado aqui da vítima. Até porque o que ocorrer eventualmente, me repito mais uma vez, né? Estamos aqui apenas divagando no campo das hipóteses, mas o que ocorrer em relação ao paciente é o pai dos filhos da vítima, né? Sempre vai ser o pai dos filhos da vítima, né? Que estará sendo afetado. E certamente isso não será uma notícia boa, né? Para a família como um todo, né? Eu acho que deve sopesar, sobretudo, esse senso, né, de previsibilidade na adoção das medidas. Então, pedindo venha a Vossa Excelência, eu entendo aqui de deferir em parte a medida para focar, né, determinar esse deferimento para a questão do trajeto para o trabalho, concedendo até, me parece que não é nem em parte não, mas de ofício, né? De ofício, concedendo de ofício a ordem para que na ida e no retorno ao trabalho possa ser utilizado. Como de direito é para o policial. Também não estaríamos dando nada além do que a lei já lhe confere, enquanto policial, o direito de utilizar de um instrumento bélico. Né? E enfatizando isso, fica autorizado a esse porte para ir e para retornar, sendo terminantemente proibido qualquer tipo de contato com a vítima, utilizando a referida arma. É o meu voto. Vossa Excelência, se quiser tecer mais alguma consideração, por favor. Só no sentido, eu mutei o meu voto. Pois não, sim. Desembargadora Lígia, como vota? A situação não é nada fácil, delicada, né? Né? Bem delicada. Muito sensível. Por um lado, se acontecer alguma coisa com ele, que Deus livre. Por outro, se acontecer alguma coisa com ela. Desembargador Mário, só uma questão para trazer à tona, tem um boletim de ocorrência que ele foi ameaçado ao chegar em casa, ele é policial do raio, a gente fez juntada, foi por isso que nós fizemos esse pleito, só para explicar essa consideração que Vossa Excelência. O que um policial corre no exercício da sua profissão
elementar, né? É indiscutível, na minha opinião. Né? Estamos no momento da votação, desembargadora... Não, tranquilo. Sim. Desembargadora Lígia. Pronto, pedindo vênia a desembargadora Silvia, eu vou me acostar à divergência. É uma divergência parcial, digamos, né? Me acosta aos argumentos apresentados pela doutora relatora, mas apenas nesse tocante, nesse particular concedente de ofício, nesse momento, né? Do trajeto do deslocamento, do ir e vir, ficando terminantemente proibido qualquer contato com a vítima mediante o porte de arma. Bom, proclamo então o resultado. A primeira Câmara Criminal, por maioria de votos, conheceu da ordem, denegou-a para conceder de ofício, em face do voto divergente, de minha autoria, no sentido de autorizar o porte para ir e vir do trabalho, tão somente para o trabalho, sendo vedado qualquer contato com a vítima mediante o uso do porte de arma. Pois não? Sim. Só no trajeto. Sim. Chegando lá, ele entrega a arma. Ou para ir ao trabalho, para retornar do trabalho. Porque tem que deixar bem claro isso. Se ele vai Sim. permanecer ainda na função que ele está, ou se ele vai ter que ficar externamente trabalhando com a arma. Tem que deixar. O senhor vai levar o voto? Não, eu estou determinando para o trajeto. Se houver uma modificação fática, naturalmente, em tese, isso poderá ser objeto de um outro habeas corpus, porque se mudou a situação. Né? A determinação é do trajeto, porque esse é o fato que nós temos hoje. Se no futuro ele for trabalhar no meio da rua, em tese, é o caso de uma nova postulação de habeas corpus. A medida não está albergando. Né? Está albergando diante da situação de hoje. Se a situação mudar, obviamente não se estende. Né? Sim, eu faço constar isso no acordo que for lavrar. Mudando a situação fática, a liminar não se estende. Se estende para a situação de hoje. Né? Muito bem, ficando então a divergência designada para a lavratura deste acordo. Não há mais processo com sustentação oral presencial, né, para ser feito. Então, passaremos ao julgamento dos processos com pedido de sustentação remota, considerando que já são 18 horas e 20 minutos, o horário de expediente do fórum já termina às 18 horas. Estamos trabalhando aqui há 4 horas e 20 minutos, de modo ininterrupto. Eu sugiro ao colegiado nós julgarmos mais um processo, o próximo é remoto, a sustentação, suspenderíamos a sessão para que... Temos várias sustentações ainda. Quantas, doutora Larissa? Cerca de 10, talvez, umas 8. Temos mais 6 sustentações orais. Multiplicar 6 por 15, né? Nós temos aí quantos minutos, né? 90 minutos, né? Isso só com a fala da defesa, né? Dobrando aí os 90 minutos, vão para 180, né? 3 horas mais. Então, eu sugiro, né? Em nome da nossa salubridade também, saúde e salubridade, nós adiarmos, após o julgamento desse próximo processo, suspendemos a sessão para que tenha continuidade. Na próxima quinta-feira, já me informei, esta sala estará vaga a partir de 14 horas para nós julgarmos esses outros processos com pedido de sustentação remota. Sessão híbrida, se não puder vir, pode fazer do gabinete ou pode fazer de casa mesmo. Né? Bom, é a colocação que faço. Eu penso assim, ou prefere sexta? Sexta é melhor? Sexta, né? Pronto. Bom. É porque amanhã já é quarta, né? Amanhã a sala está ocupada. Então, qual seria o próximo dia? Se amanhã está ocupada, é quinta-feira. 14 horas? Ou de manhã? São 6 processos com pedido de sustentação oral.
Podemos até deixar para a próxima terça. O problema é que no dia 25 de março é o dia da data magna, que é feriado. Então, a nossa última sessão é a próxima terça-feira. Não? É porque a próxima terça é a última sessão nossa do mês. Pode ser híbrida, tá? É, né? Pode ser sexta à tarde, pode ser sexta de manhã, pode ser quinta de manhã, pode ser quinta à tarde. Então podemos marcar para sexta de manhã? Fica melhor? Não? Então à tarde? Quinta à tarde? Por mim pode ser qualquer dia. Quinta-feira, hoje é dia 11, 13 de março. Pode ser híbrida. Toda sessão nossa ela é híbrida. Não é híbrida para os advogados? Para nós também pode ser. Ministério Público. Preferem deixar para terça? Não, por mim pode ser também. Quem decide é o colegiado. É. Na outra terça... Hoje nós tivemos 17 inscritos para sustentação oral. Na próxima terça nós já estamos botando 6. Vai ter para mais de 20. Isso. Se a gente passar a fazer 2 vezes na semana, a sessão fica complicada, porque nós já temos nosso tempo já... A questão é a gente trabalhar com a relação custo-benefício, quer dizer, o que é o menos ruim é a gente priorizar as sessões ou outras atividades do gabinete. A opção é de cada um, né? Aqui é atividade fim, isso aqui é atividade fim. Eu acho complicado outro dia, mas... Mesmo que seja assim híbrida, pode estar no gabinete, não precisa estar aqui, não. Pode estar no gabinete. Não há problema. Para mim pode ser qualquer dia, colegas. Qualquer dia que a maioria quiser, eu aceito. Não tenho preferência. Pode ser quinta-feira a partir de 9 horas? Pode ser? A partir das 9. Pode fazer do celular. Sendo híbrida, pode fazer do celular. Dia 13 de março. Hoje é 11, quinta-feira é dia 13. Fica 9 horas da quinta-feira, do dia 13. Pode até, se for o caso, começar híbrido e depois vir, se quiser. Né? Como pode ser toda virtual também, não tem problema. Pode ser 10 horas. Preferem 10? Eu, do jeito que o colegiado quiser, eu aceito. A desembargadora Silva está... Não. A desembargadora Silva está sugerindo quinta-feira, a partir das 10 horas. Vamos marcar 9h30? Pronto. Nem 10, nem 9. 9h30.
Pode ser, desembargador Carneiro? É possível? Eu insisto nisso, colegas, eu não quero, pelo amor de Deus, não quero trazer dificuldade para ninguém, não. Mas é porque, assim, para todos nós, a atividade fim é aqui a sessão e todos nós somos cobrados, né? Pelo que a gente não traz ou não consegue julgar, né? E aí é que eu penso nisso, sabe? Se a gente puder fazer um grande esforço para dar vazão ao maior número de processos, é melhor para todos nós, né? Pois é. Pois então, vamos fazer assim, vamos julgar mais um. Doutora Larissa, por gentileza, informe, né, aos advogados. Eu já estou adiantando aqui, né, que após o julgamento do próximo processo, que é o de número, o item 69 de habeas corpus, né, sustentação oral pedida pelo doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa. Pronto. Então, vamos julgar mais esse. Na sequência, ficará suspensa a sessão para ter continuidade no dia 13 de março, quinta-feira próxima, às 9h30, para julgarmos os processos listados, que deveriam ser julgados hoje, mas que, por força do tempo, do horário, não poderão ser, que serão julgados obedecendo a mesma ordem aqui, preferencial, na próxima quinta-feira, às 9h30. Doutora Larissa, por favor. Como? Julgando mais um, ficam 5. Então, chamo o habeas corpus do item 69 do roteiro de número 620766, dígito 12.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante o doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa. Paciente Renato Ferreira de Lucena. Impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza. Relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Concedo a palavra nesse momento a sua excelência, o doutor advogado e impetrante Luiz Ricardo de Moraes Costa, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Inicio essa sustentação cumprimentando Vossa Excelência, o desembargador Mário Parente, que tão bem conduz esta primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e estendo os cumprimentos à desembargadora Silvia Soares, relatora do presente habeas corpus, assim como a desembargadora Lígia Andrade, que também compõe a tríade que irá analisar o presente habeas corpus. Estendo os cumprimentos de igual modo ao desembargador Carneiro Lima e à desembargadora Lira Ramos, que compõe este colegiado. Cumprimento outro sim o procurador de justiça, doutor Francisco Nildo, bem como o defensor público, doutor José Laerte. Cumprimento os demais advogados que estão presentes, servidores e público em geral. Excelências, eu volto aqui a esta tribuna em um habeas corpus, mais um habeas corpus, relatado pela desembargadora Silvia, e atinente a uma operação ocorrida aqui no Cariri, em que 62 pessoas foram presas, né? Na verdade, 61, teve uma que se entregou no outro dia, mas 62 pessoas foram presas na longínqua data do dia 22 de maio de 2024. E de lá para cá, houve fatiamento, né? Houve desmembramento em blocos, né, de processos, e especificamente em relação a este, né, do paciente
ele foi o bloco que mais avançou, se encerrando a instrução probatória. Não obstante, até a presente data, ainda não tenha havido a prolação de sentença. E por que, Excelência, venho aqui a esta tribuna virtual defender a concessão da ordem em favor do senhor Renato? Inicialmente, cumpre salientar que houve uma profunda alteração do contexto, tanto fato como probatório, contexto existente à época da decretação da prisão, do contexto existente hoje. Isso porque a instrução probatória ela foi encerrada em relação ao bloco de réus do qual o paciente faz parte. Digo que não há que se falar em supressão de instância, porque após o encerramento da instrução probatória, houve o peticionamento junto à VEDOC, pugnando pela revogação da prisão acumulada com o relaxamento. Então, foi uma matéria que foi apreciada pela VEDOC após essa alteração do contexto. E, mesmo assim, o colegiado de primeiro grau optou por manter o encarceramento do senhor Renato, muito embora, até a presente data, não tenha sido editada nenhuma sentença, nem o condenando, nem o absolvendo. Esse contexto, Excelência, que inicialmente era um contexto incerto, quando 62 pessoas que estavam em um grupo de WhatsApp, denominado Play Center Cariri, todas aquelas pessoas que estavam naquele grupo foram tidas como suspeitas de integrar uma organização criminosa. Não se aprofundando a investigação, há quanto tempo que aquela pessoa estava incluída naquele grupo, se há horas, se há minutos, se há dias, as interações, se existiu interação ou não. Certo? Tudo isso não foi levado em consideração na investigação. E na instrução probatória, esses pontos foram esclarecidos. As testemunhas que foram ouvidas, em especial todas arroladas pelo Ministério Público, foram policiais, delegado que conduziu a investigação, escrivão, inspetor, foram ouvidos toda a equipe da Polícia Civil que conduziu esta operação, que defluiu nessa ação penal. E, em todos os casos, todos os réus, o próprio representante do Ministério Público perguntava se foi possível, com base no que foi se extraído, nos relatórios, se era possível se compreender o grau de participação de cada um dos réus naquela organização, naquela ORCRIM. Isso, a pergunta sempre feita pelo próprio representante do Ministério Público, pelo próprio promotor de justiça. Em alguns casos, há exemplos de outros réus que tinham epípetos, tinham vulgos, me recordo bem de um que é o Paraguai, de outro. Todos esses outros foram ditos quais eram os elementos de convicção da polícia, qual era a situação desse indivíduo dentro dessa organização. Quando chega no Renato, foi uníssonos, todos em uma só voz em dizer, em relação ao Renato, nós não temos nenhuma informação de que ele ocupe qualquer função de destaque dentro deste grupo.
o que se tem em relação a ele é tão somente o fato de um terminal telefônico estar possivelmente atrelado a um e-mail utilizado por ele, portanto, possivelmente ser ele o usuário. Muito embora este terminal não tenha mantido nenhuma conversa nesse grupo. E se perguntaram se mais ele tinha algum vulgo, ele tinha alguma função? Não, isso não temos. A única situação dele é que, de fato, diferente dos demais, ele só estava dentro desse grupo. E aí, esta foi a tônica de todos os que prestaram depoimento. Com isso, Excelência, levando em consideração que a instrução probatória ela encerrou-se, houve e foi possível a individualização da conduta de cada um, levando em consideração que todos que prestaram depoimento eles foram uníssonos no sentido de dizer que, em relação ao Renato, não há nenhuma periculosidade exacerbada, nem foi possível identificar ele ocupante de nenhum posto dessa organização, é que a defesa manejou um petitório de revogação de sua prisão junto à VEDOC, levando em consideração agora esse novo cenário, com base no encerramento da instrução probatória. No entanto, a decisão ela foi mantida, a VEDOC não sequer levou em consideração essa situação e praticamente repetiu a mesma decisão que tinha proferido anteriormente, antes da ocorrência da aludida audiência. Portanto, esta ordem de habeas corpus, este habeas corpus busca a concessão de uma ordem de habeas corpus, levando em consideração este novo cenário que possibilita, após o encerramento da instrução probatória, já que não há mais nenhuma prova a ser produzida pelo Estado acusador e que as que foram produzidas até então não destacaram nenhuma impossibilidade do ora paciente responder esse processo em liberdade, é que pede-se a concessão da ordem de habeas corpus, levando em consideração este cenário novo. E aqui eu trago um trecho de um acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro, da 6ª turma, julgado em 3 de 8 de 2021, ao qual, no item 3 da ementa, assim coloca o ministro, entre aspas, a regra de progressividade das cautelares de natureza pessoal prescrita nos parágrafos 4º e 6º do artigo 282 impõe-se o magistrado que avalie todas as possibilidades a fim de evitar a cautela extrema, porquanto se reveste de gravidade extraordinária a ser aplicada somente nos casos em que o agente demonstra periculosidade exacerbada à ordem pública ou ao regular andamento do processo. Então, ao regular andamento do processo, não há mais o que se falar, porque a instrução já foi encerrada. A gravidade, a periculosidade exacerbada foi afastada por todos os depoimentos dos policiais ouvidos ao longo da instrução. E, fora isso, Excelência, temos os predicados pessoais do paciente. Era alguém que estava formalmente trabalhando, tem uma declaração com emprego formal, que não ostenta nenhuma condenação criminal anterior aos fatos aqui apurados e que, levando em consideração o leque de alternativas postas pelo legislador de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, esculpida no artigo 319 da legislação adjetiva penal, pode-se aqui substituir essa prisão por algumas ou até todas as medidas cautelares previstas naquele aludido artigo, não se sendo necessário
a imposição de uma medida tão draconiana quanto a prisão a alguém que, na época dos fatos, sequer tinha completado 21 anos. Portanto, caso venha a ser condenado, até com uma circunstância de redução de pena, será beneficiado. Além do mais, Excelência, no presente habeas corpus discute também o excesso de prazo na formação de culpa, muito embora não se desconheça que o encerramento da instrução probatória, via de regra, supera a alegação do excesso de prazo. Não obstante, em casos excepcionais, o presente caso, em que vai se completar 1 ano dessa prisão, não se justifica e, portanto, é caso de afastamento da súmula 52 do STJ e concessão do habeas corpus também pelo fundamento do excesso de prazo na formação da culpa. Feitas essas singelas considerações, pede-se a concessão da ordem, seja para revogar, em razão da alteração do contexto, fato probatório e principalmente processual do paciente, ou o relaxamento em relação do excesso de prazo na formação da culpa. Com a palavra, o Ministério Público por igual tempo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer meritório acostado pela denegação da ordem. Conceda a palavra à eminente relatora, desembargadora Silvia, para a leitura do projeto de ementa. Passarei a leitura. Ementa penal, processual penal, habeas corpus, organização criminosa, tese negativa de autoria e de materialidade criminosa, impossibilidade de avaliação do conteúdo fático probatório na via estreita do writ, excesso de prazo para a formação da culpa, inocorrência, instrução criminal encerrada, prisão preventiva, fundamentação idônea, necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, habeas corpus parcialmente conhecido, ordem denegada na extensão cognoscível. Caso em exame. Habeas corpus impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa em favor de Renato Ferreira de Lucena, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, juízo da comarca de Fortaleza. A defesa apresenta tese negativa de autoria e de materialidade criminosa, bem como alega excesso de prazo para a formação da culpa e desproporcionalidade da custódia cautelar, requerendo a liberdade do acusado com a aplicação de medidas cautelares diversas. 2. Questão em discussão. 2. Há 3 questões em discussão. A. Analisar o cabimento e procedência ou não da tese negativa de autoria e de materialidade criminosa. B. Verificar se há excesso de prazo para a formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão cautelar. E C. Observar se existem fundamentos idôneos para o decreto prisional, avaliando a possibilidade de adoção de providências menos gravosas. Razões de decidir. 3. A via estreita do habeas corpus obsta o conhecimento da tese negativa de autoria e de materialidade criminosa, na qual se alega a inocência do paciente por não admitir avaliação do conteúdo fático probatório. O exame mais acurado da prova e dos fatos do writ significaria o prejulgamento de pedido contido em uma ação de conhecimento, que é vedado, já que invadiria indevidamente o poder jurisdicional de outro órgão judicante. 4. A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, especialmente em casos de maior complexidade e com pluralidade de réus. No caso concreto, não se verifica desídia injustificada por parte do judiciário da acusação que caracterize constrangimento ilegal, até porque o caderno processual versa sobre delito de natureza grave, atinente à suposta organização criminosa e conta com extensa lista de réus, 62, não havendo como ignorar o entendimento da súmula número 15 do TJ Ceará. 5. O paciente foi preso em 22 de maio de 2024 e, apesar das particularidades do processo, a autoridade judicial, aos 9 de outubro de 2024, operou o saneamento, determinando a separação dos autos quanto à parte dos acusados, já tendo a instrução sido encerrada, estando feita em fase de alegações finais, inclusive a teor da súmula 52 do STJ, com o encerramento da fase instrutória, esta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Não obstante as argumentações da defesa,
Insta salientar que o indício suficiente de autoria como requisito para a fixação da medida extrema não exige prova cabal da culpa, até porque isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar. Nesse tocante, ainda que o paciente seja primário e possua residência fixa e ocupação lícita, a sua constrição provisória se encontra plenamente amparada pela primordial necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, porquanto, segundo as investigações, ele participaria do grupo de WhatsApp denominado Play Center Cariri 06, relacionado à organização criminosa Guardiões de Estado, GDE, o qual declinaria estatuto, livro de caixinha, contribuição mensal, disciplinas e hierarquias denominadas STF, Sintonia Final, e STG, Sintonia Geral, e outras atividades rotineiras do coletivo supostamente criminoso, voltado para a prática de crimes de tráfico de droga, posse e porte de armas e munições e homicídios, especialmente na região do Cariri. Rememora-se que da observância do Google Fotos constaria diversas imagens do ora paciente contendo poses com gestos das mãos em alusão ao numeral 3, que remeteria ao número de letras daquela organização criminosa. 7. Não bastasse isso, ele responde a outra ação penal em curso referente aos autos número 0-2004-35, 12-2023, 8060302, em trâmite na Vara Única de Várzea Alegre, pelo suposto cometimento da infração penal de tráfico de drogas, o que, conforme a súmula 52 do TJCE, reforça a essencialidade, ao menos por hora, da prisão preventiva. Portanto, a imprescindibilidade de garantia da ordem pública, em razão dessas circunstâncias, bem demonstra a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Dispositivo e tese, habeas corpus parcialmente conhecido na extensão cognoscível denegada. Tese de julgamento, averiguação da inocência, existe necessariamente profunda análise do material fático probatório, prática vedada na estreita via cognitiva do habeas corpus. 2. Verificação de excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, não se justificando pela mera soma aritmética dos prazos processuais. 3. Circunstâncias pessoais favoráveis não impedem a fixação da medida cautelar extrema quando presentes os requisitos legais do artigo 312 do CPP. É assim que voto. Eu reafirmo o voto provisório já exarado, né? Arguindo aqui, né, ou enfatizando nesse momento, que quanto à questão da culpabilidade, certamente em habeas corpus nós não podemos mergulhar neste aspecto e exaurirmos toda a dilação probatória. Haverá um momento oportuno para isso, né, que aliás já houve, né, mas ainda não temos a sentença, mas temos instrução concluída, segundo o voto da relatora, que inclusive menciona a incidência da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. Desembargadora Silva, esse argumento, para mim, ele unicamente é suficiente, né? Se é a incidência da súmula, né, não caberia nem a gente falar, apesar de ser também uma fundamentação para a prisão preventiva, para esse elastecimento de prazo, a questão da complexidade do fato, pluralidade de réus, a jurisprudência toda reconhece esse elastecimento maior em razão disso, mas enfatizando, se já tivemos aí o encerramento da instrução, isso aí, por si só, no meu modo de ver, já coloca um ponto final na discussão do excesso de prazo, né? Segundo a jurisprudência, ainda mais porque é recente, tudo bem, a súmula 52 pode ser mitigada, mas em situações excepcionais que não é o caso. Tivemos recentemente o encerramento da instrução, né? E com relação também a integrar, a indícios de integrar a organização criminosa, é fundamentação suficiente, conforme temos também de lições de jurisprudência do Supremo e do STJ também, no sentido de ser fundamentação idônea para embasar a prisão preventiva, na questão da fundamentação. Então, por esses aspectos, reafirmo o voto provisório, acompanhando o voto de Vossa Excelência, o bem lançado voto. Como vota a desembargadora Lígia? Eu ratifico meu voto provisório com a eminente relatora. Proclama assim o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para
denegá-lo nos termos do voto da eminente relatora. Temos ainda aqui para proclamar o resultado de 2 processos, os quais iriam ter sustentação oral, mas não terão, né? Ficaram para o final, como dito anteriormente. Primeiramente, o item 3. Item 3 de pauta. Processos de pauta. Perdão, item 3 não, item 14. Item 14 de pauta. A advogada, a doutora Jéssica Maria Rodrigues de Lima, feito o pregão, não respondeu, a sustentação seria oral. Então, vamos, proclamar o resultado deste processo. Item 14 dos processos de pauta. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento. E também o item 37, extra pauta, habeas corpus. Item 37. A advogada, doutora Stephanie Adriane de Jesus Pinheiro, também abdicou da sustentação oral. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu deste habeas corpus para denegá-lo. Doutora Larissa, quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite de sessão? 262 processos julgados em 4 horas e 49 minutos de trabalho. Antes do encerramento, há algum registro a fazermos? Para constar na ata. Pois não, desembargadora Lira. Pronto. Ontem, Vossa Excelência, na segunda-feira, foi muito feliz em propor voto de pesar ao desembargador Francisco Assis Figueira Mendes, e aí eu gostaria de que também aqui a primeira Câmara formular esse voto de pesar pela primeira Câmara para o nosso querido Francisco Assis Figueira Mendes. Assim, a primeira Câmara já formulou, porque foi a sessão que formulou, né? Mas nada impede, tudo bem. Nada. Estão de acordo? Então, doutora Larissa, que providencie, né, o voto de pesar pelo passamento do desembargador Francisco de Assis Figueira Mendes. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, lembrando que terá sua continuidade na quinta-feira às 9h30, né? Nesta mesma sala, para julgarmos apenas os processos que hoje deveriam ter sido julgados, mas por força do horário não foram. Desejando uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa semana.